Salve, pessoal. Mais uma questão aqui. Agora vamos para a questão 37 da nossa lista, tá? Questão de probabilidade. Vamos lá. É comum em aeroportos a utilização de detectores de metais para vistoriar as bagagens dos passageiros. Em certo aeroporto, ao ser vistoriado, um lote de 10 malas, aqui já começa a ter dados importantes, ó. Um lote de 10 malas. O detector de metais acusou a presença de objetos metálicos em apenas, vou mudar a cor aqui, apenas duas. Então, de 10 malas, duas detectou-se metais. Um funcionário do aeroporto que não estava presente no momento da vistoria, ou seja, ele não sabe quais são as duas, tá bom? Alguém que estivesse presente ali na hora da vistoria ia saber qual mala que passou pelo detector acusou, né, ter algum objeto metálico. Mas esse cara não estava, então ele só tem informação de que duas estão com objetos metálicos, mas ele não sabe quais das 10 são essas duas. Então, o que aconteceu? Ele escolheu, aqui ó, ele escolheu aleatoriamente duas delas e resolveu abri-las para fazer uma vistoria mais apurada. Ok? Então, ele não sabe, que se ele soubesse, ele ia abrir exatamente as duas que já foram detectadas. Agora, ele não sabe, ele vai abrir duas aleatoriamente. Então, pode ser que ele abra duas que não tem, ou abra uma que tem e uma que não tem, ou pode ser que ele abra as duas que tem, ele acerte as duas, tá bom? Com base nessas informações, é correto afirmar que a probabilidade de ser encontrado objeto metálico em pelo menos uma das duas malas escolhidas por esse funcionário do aeroporto é D. Então, eu quero encontrar objeto metálico em pelo menos uma das duas malas que foram escolhidas. Ok? Então, aqui, ó, pelo menos é importante, hein? Pelo menos uma. Esse pelo menos aqui, eu posso... pode me atrapalhar ou pode me ajudar, dependendo de como eu trabalho a questão. Tá bom? Vamos fazer, né, usando a análise combinatória, tá bom? Então, primeiro vamos pensar no espaço amostral. Qual que é a ação? Qual que é o experimento? Qual que é a ação do funcionário? Escolher duas malas. Então, aqui, ó, nessa frase verde, eu tenho o espaço amostral, né? O espaço amostral é 10, escolhe 2. 10, 9, 2. Então, o NGS aqui, 45. Então, tem 45 maneiras do funcionário escolher duas malas. Tá? Agora, eu quero saber qual que é a probabilidade do funcionário escolher duas malas e pelo menos uma ser uma das duas. Ok? Sempre que tem um pelo menos, gente, não quer dizer que você sempre vai fazer isso, tá? Ah, sempre que é pelo menos, faça assim. Não. Sempre que tem um pelo menos, analise se não é interessante pensar no contrário, tá? Porque o que é pelo menos duas terem o metal, né? Objetos metálicos? Vamos chamar de M, tá? Ó, vamos chamar de M mala com objeto. Com objeto metálico. Eu vou chamar de M barra mala sem o objeto metálico. Tudo bem? Então, pelo menos uma, ele fazia uma escolha do tipo M e M barra, né? Uma mala com e uma mala sem, ou MM, né? As duas malas com objetos metálicos. Tá? Qual que é o contrário disso? O contrário disso é ele escolher duas malas sem objeto metálico. Tá? E é mais fácil, porque perceba que os eventos favoráveis ao que eu quero, né, pelo menos um objeto metálico, são duas histórias possíveis, né?
duas com objeto ou uma com e uma sem. O contrário ao que eu quero é um caso só. É uma situação só, né? Tem vários casos. Casos não. Tem várias maneiras de acontecer. Mas é só uma categoria. As duas não terem objeto metálico. Então é mais fácil fazer isso. Ah, e o que eu faço depois? 100% menos essa probabilidade. Então, isso aqui é fácil de contar. De quantas maneiras ele pode escolher dois objetos, duas balas, né? E nenhuma das duas ter objeto metálico. Poxa, das 10, 8 não tem objeto metálico. Então, aqui vai ser simplesmente um 8, escolhe 2. Tá? É mais seguro, nesse caso, você fazer por esse caminho aqui. Tá bom? Posso simplificar aqui. 4 vezes 7, 28. Poxa, eu tenho 45 maneiras ao todo. 28 maneiras sem nenhum objeto metálico. A diferença são aquelas em que eu tenho pelo menos uma mala com objeto metálico. Tudo bem? Então, o total é 45. Sem objeto metálico, né? As duas malas sem objeto metálico é 28. Então, pelo menos uma mala com objeto metálico vai ser 45 menos 28. Tudo bem? Sempre que ele fala pelo menos, eu não estou falando que sempre que ele fala pelo menos você tem que fazer assim. Mas sempre que ele fala pelo menos, você tem que cogitar fazer assim. Tá? Às vezes não compensa, é melhor você calcular de fato os casos direto que você quer. Tá bom? Aqui dá 17. Tá bom? Então a probabilidade de pelo menos uma mala com objeto metálico é 17 sobre 45. Isso aqui não dá para simplificar. Alternativa E. Tá aí o gabarito da questão. Tudo bem? Então é isso. Um abraço e a gente se vê numa próxima questão e num próximo vídeo. Até lá.